Quando é ele, é de novo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não sei, eu já dei uma pincelada para vocês sobre o que é morfologia, etimologia e semântica, que são derivações, origem e como é chamado, dado os nomes das coisas. Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente a Bíblia, no caso, ela foi escrita, ela demorou 1700 anos para ser escrita e ela foi em curso de direcionamento em muitos países, muitas nações. Então existem expressões que ela tem a sua morfologia, a origem dentro da Bíblia, dos escritos antigos, ok? Deixa eu tirar o nome de Bíblia e colocar escrito antigo para que eu possa falar não de algo religioso, de algo histórico. Dentro do escrito antigo, muitas palavras têm sua origem, a sua morfologia. As primeiras vezes que começou a surgir a determinada expressão, e a palavra espírito vem destes escritos antigos dos hebreus. Se usa esse termo e hoje a gente ainda mantém vivo, só que ele deu uma atualizada. Eu não sei se você sabe, mas a atualização da palavra espírito é emoção. Nós hoje, né, mais ou menos aí uns 200, 300 anos atrás, começamos a surgir com essa expressão, emoções. Mas não era chamado de emoção. Um termo clássico para falar de uma pessoa que é bastante nervosa é espirituosa, pra você ter uma ideia. Se você for para a filosofia, a expressão, nossa, o Roberto, ele é um homem espirituoso, né? E ele é uma pessoa de ânimo, de pouca paciência, de grande poder de reação. Isso vai entrar dentro da filosofia da palavra espirituoso, que deriva-se da palavra espírito, que veio surgindo na etimologia, e no caso no português, nós traduzimos como emoções. Presta atenção. O programa de recuperação diz que o egocentrismo, ele é a nossa doença espiritual. Está dentro da categoria do espiritual. Mas vamos fazer uma breve atualização aqui, por gentileza, me permitem a atenção de vocês, para a gente fazer uma atualização para que a gente possa cognitivamente raciocinar melhor. O egocentrismo seria uma doença das nossas emoções, aonde nos colocamos no centro de tudo e não conseguimos direcionar, olhar para nada. Eu tenho certeza que, eu não sei se você sabe, eu começo minha oração e finalizo dizendo assim, né, dá orgulho para Deus, porque Ele é o teu companheiro que está presente, vendo todos os teus progressos. As pessoas não veem o seu progresso. E se veem o seu progresso, talvez foi fruto de um planejamento teu para mostrar para os outros. E aí os outros é o teu progresso. Eu, quando estava no teu lugar, há 14 anos atrás, e eu ainda peguei os tratamentos raiz. Então, quando a gente arrumava um guarda-roupa, chegava um monitor e falava assim: agora eu vi recuperação. Glória a Deus, aleluia. E aquilo que queria, não queria, dava um. Não é? Não é, dava
Pelo caminho. Então, e é perigoso porque a gente pode criar um hábito de fazer as coisas só para as pessoas verem. Aprovação. Exatamente. O programa vai entrar nessa área batendo em relação à busca de aprovação. Então presta atenção. Deus é o seu companheiro que está vendo você e todos os seus progressos, pequenininho, de cada coisa, ele é teu companheiro, certo? Mas as pessoas não são assim, eles não estão vendo o teu oculto, o teu secreto. Lembrando, mas Deus está. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Escute, preste atenção nisso aqui, que isso é muito interessante. Eu, quando estava no seu lugar, quando eu estava começando a me recuperar, eu aprendi a mexer em mesa de som. Então, na clínica tinha um culto à noite, e eu ia lá na mesa de som. Ficava controlando o data show e o microfone, colocando um fundo musical. Aí, isso já tinha passado, passei 2 anos internado por mim mesmo me internei por 2 anos, depois foi investido em mim, saí para estudar, fazia mais ou menos aí uns 4 anos já de recuperação, eu morei 5 anos dentro da clínica, e aí eu ia cuidar de som, e aí chegavam os pastores simplesinhos, e aí os pastores simplesinhos começavam a fazer a pregação. Irmão, Cedraque, Mesaque, Abednego estava na fornalha e Deus livrou eles e vai livrar você também. Glória a Deus. Na minha mente, o meu egocentrismo, falando comigo mesmo assim, ixi, o pastor está falando errado. Peraí, se ele for fazer interpretação desse texto, de que todo mundo pode receber o mesmo poder padrão de categoria que Cedraque, Mesaque e Abednego recebeu. Os caras eram assim, ó, com Deus. Os caras tinham um nível de busca extraordinário. Os caras se levantaram contra toda a nação. Ninguém ficou como eles. E aí, mais para isso, tudo na minha mente. O cara está fazendo a interpretação errada. Sabe o que acontecia comigo? Eu me achava melhor do que o pastor. E sabe o que acontecia comigo? Saía do culto pior do que eu entrei. Sensacional. Saía pior do que eu entrei. Eu entrei para um culto a Deus e saí pior. Mas sabe por quê? Porque eu me achava melhor. Contraditório. Exatamente. Conforme foi passando o tempo e o egocentrismo tomando conta de mim, conforme foi passando o tempo, sabe o que eu percebi? Sabe o que eu percebi? Que muitos, como era uma clínica lá involuntária, fechadona mesmo, eu percebi, comecei a ver caras que chegaram lá na clínica completamente indignados, revoltados, querendo fazer greve de fome, querendo quebrar tudo, ameaçando isso, ameaçando aquilo. Esses mesmos caras participando dos cultos desse pastor simplesinho. Estava melhorando. Glória a Deus. Coisa que eu não conseguia, com as minhas palavras e meus estudos, alcançar o coração do cara. O que estava falando errado alcançou. Aí eu recebi um presente, um abrir do meu entendimento de como eu ia fazer para sair do meu egocentrismo. Ou seja, tirar os olhos de mim mesmo e começar a olhar para os outros. Você vê que eu falo para você olhar, dar orgulho para Deus, para o seu próprio coração e para as pessoas que te amam. Presta atenção nisso aqui. A maioria dos meus iguais, dos adictos, dos dependentes químicos, não estão tendo nos seus pensamentos
e não está sendo batido na tecla por lideranças sobre o egocentrismo, para que para poder nós fazermos um raciocínio e fazer um juízo sobre o egocentrismo. Porque a partir do momento que eu só fico olhando para mim, eu não consigo olhar para minha mãe, que está tendo que comer ovo, está tendo que comprar uma carne de porco e sendo que ela poderia comprar um bife, mas está tendo que tirar para poder fazer alguma coisa pelo amor da vida dela, que é você. Ela saiu do egocentrismo, tirou os olhos dela própria e direcionou o olhar para você. Sendo que você deveria corresponder da mesma forma. Tirar os olhos de você e olhar para a pessoa que mais te ama na vida e que não aceita que ninguém fale mal de você, inclusive os teus próprios sangue. Porque muitas mães, o que tem acontecido? Têm brigado com seus filhos porque os seus irmãos vêm falar mal de você, tua mãe, e ela não aceita. Por quê? Não é palavras de amor que chega para ela falando: mãe, continua lutando, continua investindo, continua acreditando, continua tendo fé que o meu irmão vai se recuperar. Não! Elas estão falando, sabe o quê? Abandona aquele traste! Deixa ele pra rua! Aleluia. Ou você acha que é fácil uma mãe ouvir isso da sua cria? Ela pode falar, mas os outros não. Mas nós não estamos olhando para isso. Nós só estamos olhando para nós. Eu sempre fui pobrezinho, né, desde criança. E eu fui para uma clínica vaga social. E a clínica deixava levar miojo, então fazia miojo, etc e tal. Eu sabia que se eu ligasse para minha mãe e falasse: mãe, manda miojo para mim, eu sabia que se eu ligasse, ela ia me mandar, mas eu ia tirar da boca dela. Se compreendia. E eu consegui ter novamente outro privilégio. Qual que é o privilégio? Não pensar sobre você. Não, o meu entendimento se abriu e me foi concedido esse entendimento, esse raciocínio. Não é justo a minha mãe pagar o preço pelo meu erro. Quem tem que assumir as consequências do erro sou eu. E aí, a partir desse momento, eu não pedi mais para minha mãe. E sabe o que eu comecei a fazer? Pedia para lavar chinelo dos outros. Ô, você não pode deixar eu lavar teu chinelo, lavar isso, lavar aquilo. Ô, você não deixa eu lavar o banheiro na tua laborterapia. Entendeu? Você me dá 5 de cantina. Vocês reúnem aí, ó. E eu faço isso aí para você. Você não pode? Eu comecei a tirar do meu próprio suor aquilo que eu estava tendo falta. Então, o processo de você conseguir aprender, tirar os olhos de você mesmo e começar a olhar para as coisas. Kleber, mas o programa de recuperação diz que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, diz isso mesmo, mas dentro de um determinado contexto. Não é para você aplicar isso aí em tudo. É no determinado contexto. A gente precisa aprender a separar o espinho do peixe. Kleber, então, eu vou dar um exemplo para você aqui. Vou dar um exemplo para você. Eu fazia já há muito tempo em recuperação, consegui comprar um Palio. Um Palio. Eu lembro, Consegui comprar um Palio. Tirei carta. Comprei um Palio.
Olhando para ver. Pediram para mim buscar uma marmita. Peguei o carro, fui buscar uma marmita para o chefe de segurança lá. E eu estava na rodovia. Olhei. No retrovisor não via ninguém. E o certo é eu entrar no acostamento, esperar, né? E foi atravessar a rodovia. Dei a seta e vim. Rapaz, veio um Corolla. Nessa época dos Corolla que nasceu novo, que veio novo. Os Corolla, sapão. Bateu na minha traseira. Descolou o para-choque dele. E eu tudo certinho, habilitado, com o carro documentado. Ainda falei, mano, chama a polícia. Foi na rodoviária. Aí, presta atenção, você vê. Aí eu fui fazer o que o programa diz, né? Honestidade. Olha, seu guarda, eu deveria ter entrado no acostamento. Não entrei, acabei virando, não vi o carro, acabou batendo em mim. Então, fui ser honesto. Sabe o que aconteceu comigo? Nada. Nada. O seguro entrou com processo em mim para pagar o para-choque do Corolla, que na época era 5 mil. Hoje é de 5 mil é dinheiro, hein? Hã? Só vocês têm, eu não consigo ter. Ô, pastor, na época 5 mil, então, alguns anos atrás, era mais bruto ainda. Comprar um terreno. E foi tudo colocado no boletim de ocorrência, etc. Isso que eu falo, a gente tem que aprender a separar o espírito. Você tem que trabalhar com honestidade, tem consigo mesmo e para com os que te amam, não para com todo mundo. Senão você vai ter que andar na rua e falar assim, eu sou um dependente que uso crack. Veio o contexto. Né? Para si mesmo, a honestidade, e para as pessoas que você ama. Você vai ser honesto com o seu próprio inimigo? Vai fazer uma entrevista de emprego, ó, eu sou... Dependente que... Mais que mistério. Tá compreendendo? Aprender a separar o espinho do peito. Então, olha aqui para mim. O egocentrismo, gente, presta atenção. Ele tem sido um grande inimigo da recuperação. Por que ele é inimigo? Ele faz você pensar em si próprio, continuar pensando em si próprio, que nós já pensávamos em nós mesmos. Só que continuamos pensando em nós mesmos. E sabe o que isso acontece conosco? Mina a nossa força e o nosso ânimo. Mina. Vai, quantos que na clínica que eu trabalhava, o cara chegava de vaga social e passava 15 dias, baixava a imunidade do corpo dele, o cara começava a ter dor de tudo. Dor de dente, dor de ouvido, dor nas costas. E comprimido não é assim que você vai conseguir dentro de clínica. Clínica e nem pode. Porque se nego cheira rejunte, não vai gerar um remédio? Nem pode ser assim. E aí eu já vi muitos abortando o tratamento porque constrói o seguinte raciocínio. Ah, vem pra cá, minha família não manda um remédio. A clínica também, vai tomar um remédio, tem que cobrar. Tudo é uma dificuldade. Tudo tem que falar com fulano, tem que ciclano. Passou, fala com fulano, ciclano, tem que passar para outro fulano e ciclano, para depois chegar, depois que passou tudo a dor, vai chegar o remédio. O cara constrói esse pensamento, ou ele constrói assim, e a minha família não manda nada para mim. Ah, eu vou sair fora. Quando eu bebia, quando eu fumava, eu nem sentia dor nenhuma. Agora eu estou sentindo. Olha a construção de pensamento. Mas o que está acontecendo com ele ali? Pensando em si mesmo. E aí o que acontece quando você só pensa em si mesmo? Você não tem a força suficiente para superar esse obstáculo. Agora, se Deus te conceder esse privilégio de fazer você voltar a enxergar com clareza as coisas, e fazer com que você tenha essa honra de olhar para os outros, olhar para tua mãe, olhar para o teu filho, porque eu não sei aqui se tem aqui entre nós, mas
Pode ter, mas eu já tratei muita gente e que o filho vai para a escola e a criança zoa ele. Ah, teu pai é um nóia, Verdade. teu pai é um craqueiro, teu pai é um fumador, é um cheirador de cocaína. Ou você acha que as outras crianças não vão pá no teu filho? Quantas reuniões de escola? Ah, Cléber, minha mulher me abandonou, deixou o barco. Peraí. Você é a vítima, então, e o culpado é. Você foi um exemplo de homem. Aleluia. Precisamos tirar os olhos de nós mesmos para olhar para os outros. Escuta, mas Cléber, o programa diz só por hoje. Também vamos lá no contexto. Platão diz que se você direcionar os olhos para o que você quer no amanhã, te dá força para o hoje. As Sagradas Escrituras diz que se você contemplar aquilo que não existe, ela pode vir a existir. Agostinho de Hipona, ou pelos católicos chamado Santo Agostinho, ele diz que a fé é você fazer uma visita no seu futuro, gostar de lá e querer ficar lá. Para te trazer o ânimo hoje. Eu gosto muito da definição de Platão, que ele diz que a nossa contemplação do amanhã nos dá força para hoje. Você conseguindo enxergar, né, o teu filho, ou você que é solteiro, você conseguindo enxergar, Deus te dá uma filha para você, ou você que é casado e o casamento se rompeu, e você quer restaurar a tua família, você conseguir contemplar, você dando orgulho, conquistando novamente a esposa, os filhos, ou você querendo dar o orgulho para a velhinha que está lá dentro de casa. Glória a Deus. Você conseguir contemplar, tirar os olhos de você mesmo. Ah, Cléber, mas aqui é muito ruim, aqui a comida é muito pouca. Ah, Cléber, aqui eu tô comendo salsicha. Ah, Cléber, não, meu irmão, se nós formos receber a justa paga de tudo aquilo que a gente fez. Ah, Cléber, eu agora estou em recuperação, agora eu mereço o melhor. Opa, onde você acha que você está e o que você pensa que você é? Que para você receber aquilo que você merece, você tem que estar no patamar de receber. Glória a Deus. Não tem como eu querer receber um salário de 15 mil de um médico se eu não sou um médico. Aquilo que nós queremos, temos que chegar ao mesmo nível daquilo que a gente quer. Então o que acontece? Precisamos fazer esse trabalho de tirar os olhos de nós mesmos e colocar os olhos nas coisas que importam para a nossa vida. Eu te juro, eu consegui me recuperar, consegui passar por grandes dificuldades que para os outros era a pior coisa do mundo e para mim nem tanto. Justamente porque eu direcionava os olhos para aquilo que realmente, para mim, me importava. Para mim, me importava. O que é importante para mim, às vezes não é para você. Mas você pode direcionar um olho. Eu prometi para o meu próprio coração e para Deus. Nas minhas orações eu falava, Pai, não deixa a minha mãe partir desse mundo sem ela ver o bem. Não deixa a minha mãe ir embora sem ela ver o bem. Porque o meu pai, ele partiu. E eu não estava ruim, estava em outro lugar. Depois que eu fiquei sabendo, já tinha passado a morte dele, o enterro. Eu não consegui despedir do meu pai. Então, isso me marcou muito. Glória a Deus. E aí eu prometi para o meu próprio coração Aleluia. e para Deus,
se Deus conservasse ela para que pudesse me ver. Não só conservou a vida dela, isso é espetacular. Presta atenção aqui em mim. Presta atenção, eu te juro que eu já vou terminar. Isso é espetacular Glória a em Deus. Deus. Aleluia. Aquilo que você conversa com Deus e reflete, e não só faz as tuas súplicas, as tuas petições, porque as tuas petições estão recheadas do seu emocional do momento, que pode não estar bem. E aí você ficar fazendo grandes súplicas a Deus, mas o teu está completamente influenciado e é completamente fora daquilo para você no momento. Mais uma coisa conversada, refletida, pensada com Deus, eu acho isso aí espetacular. Isso é uma das coisas que me fez eu passar do nível de amar a Deus para admirar a Deus. E esse nível de você conseguir admirar é sensacional. Uma outra hora a gente conversa nisso. Mas eu sempre falei para os pacientes que comigo faziam um tratamento. Eu falava para eles assim: você está aqui na clínica, você está chateado, você deixou portas abertas lá, janelas abertas que você não conseguiu fechar, e só você era capaz de poder fechar. Ninguém vai poder fechar aquela janela, aquela porta que você chama. Talvez essa porta seja a esposa, talvez seja você foi capturado, pegado, de repente levado para um lugar e ficou lá as dívidas, ficou as contas, ficou os filhos, ficou as mulheres, ficou a mulher, ficou a mãe, ficou coisa que você deveria resolver. Ficou, não ficou? Então tem uma opção melhor que você pode fazer, já que você perdeu o controle da tua própria vida. Você está com ciúme da tua mulher, está com medo da tua mulher? Você pode pôr 10 homens grandão, cercar a tua mulher e andar os 10 homens cercando a tua mulher para nenhum homem chegar nela. Mas se ela quiser, ela se curva e entre um vão de um segurança e um vão de outro, ela paquera ele. Outro. Agora, se você falar com o trono da graça, você pode deixar a tua mulher Sim, Senhor. sem absolutamente ninguém. E Deus fala no coração dela: espera aí e fique com ele. Glória a Deus. Aí acabou. Escute. Eu falei para Deus preservar a minha mãe. Não só preservou, e ainda preserva até hoje. Como ela teve o privilégio de ver o filho, a ovelha negra da família, Aleluia. diante de um altar, perante um juiz, cheio de testemunha, do meu lado, vendo a minha esposa chegar e viu o meu casamento, e não só viu o meu casamento, viu o filho dela, Glória a que Deus. não Aleluia. conseguia ter nada na vida, sustentar uma casa. Já fazem 11 anos de casado que eu sustentar uma casa. E não só isso, escute, e não só isso, a minha mãe tem o prazer de ver o filho dela não trabalhar mais para os outros, para si próprio. Glória a Deus. Para quem era o jogado para as cobras que eu era. A minha mãe tem orgulho. Glória a Deus. Aleluia. A minha mãe tem orgulho. Eu consegui. Se a minha mãe partir hoje, ela não vai partir, que a cria dela ficou desgraçado na vida. Agora eu faço uma reflexão com você. Se você recebesse o privilégio de saber do dia que você iria partir, lhe fosse concedido esse privilégio, porque a gente não sabe, né?
Ninguém sabe. Sim, Senhor. Mas se você receber, e você recebesse uma chance, qual seria as últimas pessoas que você gostaria de ver antes de partir? Meu pai, minha mãe que apoio. Dá orgulho ainda, né? Seria quem? E agora eu te digo, se uma mãe partir e lhe fosse dado o presente para ela, quem você gostaria de ver antes de partir? Quem que você acha que a tua mãe pediria para Deus? No caminho. Quem? E como você acha que ela pediria para ver você pela última vez? Encaminhado, né? Pois bem. Eu faço um convite para você tirar os olhos de você mesmo por esse breve tempo de treinamento que você está tendo para poder ser um homem capaz de andar com as mangas arregaçadas e de olhos em pé, olhando para o problema de cabeça erguida e indo em encontro para solucionar. E não um homem de cabeça baixa, jogado para as covas, triste, tendo que mentir, manipular, se desviar para cá, desviar para lá. Sim, Senhor. E aí? Você está tendo esse treinamento e por causa do egocentrismo, de você ficar olhando só para você mesmo e para a situação atual que você vive querendo fugir dessa situação atual, sendo que você poderia pegar isso como teu treinamento para ser o cara vitorioso que você tem que ser. E encerro aqui a reunião de hoje com essa palavra. Dizem que a maior fábrica de sonhos está no cemitério. De pessoas que poderiam ter realizado, de pessoas que poderiam ter vivido. O que você quer viver? Você quer chegar no sábado à noite e querer estar com a conta bancária para você ir jantar no shopping? Você pode, meu amigo. Agora não. Mas quem disse que você é o agora? Agora é só teu treinamento. Agora é só o teu treinamento. Mas você pode pegar a tua família e levar para jantar, levar para comprar. Agora eu vou pegar a minha esposa. Eu vou pegar, estou falando aqui diante de Deus, ela mesmo não sabe. Mas eu já vim falando assim, pensando. Nós combinamos numa cidade vizinha aqui que ela está querendo comprar roupa, mais, né? Sempre aqui. E eu já desceu no meu coração. Porque a primeira coisa que eu chegar lá, eu vou falar, amor, pega o que você quiser. Sim. O que você quiser. Sem olhar para isso. E eu era um jogador pascal. Há algumas somas de 24 horas atrás. Mas o que eu sou hoje, eu contemplei lá atrás. Lá atrás. Convido a você a tirar os olhos de você mesmo, desse breve momento que você está passando, de treinamento, e direcione um olhar para fora de você, para o teu futuro, para as pessoas que importam, que realmente importam com você, que estão doidinhas para ficar felizes e estarem orgulhosos por você. Glória a Deus. Legal, rapaziada? Estão liberados.